Resolva sozinha, não é meu problema. Ouvir isso enquanto ela batia à porta e me deixava no chão foi um golpe que perfurou meu peito. Faz apenas 1 hora, mas aquele som ainda ecoa dolorosamente. Meu nome é Ivone, tenho 66 anos. Esta é a história de como uma única ligação do hospital transformou a indiferença da minha filha no maior arrependimento da sua vida. A voz da Tatiana ecoou pelo corredor do meu apartamento como um tiro. Cada palavra perfurou meu peito com mais força que a dor física que já me dominava. Eu estava ali, caída no chão frio da sala, uma mão agarrada ao peito, a outra tentando alcançar o celular que tinha escorregado para debaixo da mesinha de centro. Meu coração batia descompassado, irregular, como se tivesse esquecido o ritmo certo de funcionar. Sentia cada batida ecoar nos ouvidos, rápida demais, forte demais, errada demais. Suor frio escorria pela minha testa. Minha visão estava embaçada nas bordas, como se alguém tivesse jogado um pano translúcido sobre meus olhos. Tentei respirar fundo, mas o ar não descia direito. Era como tentar encher os pulmões com algodão molhado. Pesado, sufocante. A sala girava devagar ao meu redor. O sofá bege que comprei na liquidação da Marabras há 10 anos, a estante com os porta-retratos empoeirados, o quadro com a frase "Lar doce lar" que ganhei da Neuza no Natal passado, tudo rodava numa dança lenta e nauseante. Eu tinha ligado para Tatiana 20 minutos antes. Minha filha. Meu único sangue neste mundo depois que o pai dela me deixou há 20 anos com uma carta de 2 linhas em cima da geladeira. Liguei tremendo, a voz saindo fraca, entrecortada. Tati, filha, preciso de você. Tô passando mal, meu coração tá acelerado demais, não tô conseguindo levantar. Do outro lado, escutei o som ambiente de um shopping, aquele burburinho característico de vozes misturadas, música de loja, anúncio de promoção no alto-falante. Ela suspirou. Um suspiro longo, impaciente, do tipo que uma mãe reconhece como irritação mal disfarçada. Mãe, sério, justo hoje, eu tô no meio das compras pro evento de hoje à noite. É importante, mãe. Muito importante. Tatiana, por favor, filha, não é frescura. Eu realmente não tô bem. Outro suspiro. Tá bom, mãe, eu vou aí. Mas se for só pressão alta de novo, eu vou ficar muito brava. Desliguei e fiquei esperando ali, sentada na beira do sofá, cada minuto parecendo uma hora inteira. Contei as flores do papel de parede da sala. 32 flores amarelas. Sempre 32. Tentei me concentrar nelas para esquecer a dor no peito, a tontura, o medo que começava a apertar minha garganta como uma mão invisível. E se fosse sério dessa vez? E se fosse o coração de verdade? Eu já tinha 66 anos. Já não era mais aquela Ivone forte que pegava plantão triplo no hospital, que carregava paciente nas costas quando faltava maca, que ficava 48 horas acordada porque não tinha quem me substituísse. Quando Tatiana finalmente chegou, 45 minutos depois, eu já estava no chão. Minhas pernas simplesmente cederam. Tentei ir até o banheiro para jogar água no rosto, mas o corpo não obedeceu. Desabei igual a um boneco de pano. A lateral do meu quadril bateu no piso de cerâmica com um baque surdo que reverberou pela coluna. Fiquei ali, deitada de lado, olhando para a porta, esperando minha filha entrar e me salvar. A porta se abriu com estrondo. Tatiana entrou como um furacão. Salto alto batendo forte no chão. Tac, 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 aquele som de quem tem pressa, de quem não quer estar ali. Ela usava um vestido de festa curto, preto, com brilho nos ombros. Cabelo preso num coque impecável, maquiagem perfeita, batom vermelho escuro, perfume caro, daqueles importados, enjoativo, que tomava conta do ambiente inteiro. Cheiro de âmbar e baunilha sintética que me deu ainda mais náusea. Ela parou na porta da sala e me viu no chão. Por um segundo minúsculo, vi algo passar pelo rosto dela. Preocupação? Susto? Não sei. Passou rápido demais. Logo foi substituído por irritação. Pura irritação. Ela jogou a bolsa de grife no sofá com força. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez agora? Tati, não tô conseguindo levantar. Minha voz saiu num sussurro rouco. Meu coração tá muito acelerado. Preciso hospital. Ela cruzou os braços.
A senhora sempre diz isso, mãe. Sempre. Toda vez que eu tenho algum compromisso importante, a senhora aparece com alguma coisa. Dor de cabeça, pressão alta, tontura. Já perdi conta de quantas vezes larguei tudo para correr aqui e descobrir que não era nada. Tentei estender o braço para ela. Tatiana, dessa vez é diferente. É sempre diferente, mãe. Ela pegou o celular da bolsa e olhou a tela. Droga, já são 5h30. O evento começa às 7 e eu ainda preciso passar em casa para buscar o Rodrigo. Mãe, eu não posso fazer isso hoje. Não posso. Filha, por favor. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não era só dor física. Era a dor de perceber que eu não era prioridade. Que uma festa, um evento, networking, qualquer coisa era mais importante do que eu ali, caída, pedindo socorro. Só me leva no pronto-socorro ou liga pro SAMU. Tatiana começou a andar de um lado pro outro, o salto batendo nervoso no chão. Tac, 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 cada batida martelava na minha cabeça. Mãe, a senhora não entende. Esse evento é com os maiores empresários da região. O Rodrigo tem contatos importantes lá. A gente pode fechar parcerias que vão mudar nossa vida. Mudar. Nossa. Vida. E a senhora quer que eu perca isso porque tá com um mal-estar? Ela agachou perto de mim, mas não me tocou. Ficou ali, de cócoras, o vestido esticado nas coxas, me olhando de cima com aqueles olhos que já não tinham carinho. Só cansaço. Só irritação. A senhora tem remédio para pressão no banheiro, não tem? Toma um, deita na cama e amanhã cedo eu volto aqui para ver como a senhora tá. Mas hoje eu não posso. Não posso mesmo. Tatiana, eu criei você, sozinha. As palavras saíam entrecortadas entre os suspiros difíceis. Trabalhei 3 turnos para você ter faculdade, particular, nunca te deixei sozinha quando precisou. Ela se levantou de repente, como se minhas palavras tivessem queimado. É sempre isso, mãe? Sempre jogando na minha cara tudo que fez. Eu não pedi para a senhora me criar sozinha. Meu pai que foi embora, não fui eu. E eu já agradeço, já reconheço, mas isso não quer dizer que eu tenho que largar minha vida toda vez que a senhora tem uma crise de carência disfarçada de problema de saúde. Carência. Ela chamou de carência. Eu estava ali, no chão, com o coração falhando, e ela achou que era carência, que era manipulação, que eu estava inventando dor só para prender a atenção dela. Tatiana pegou a bolsa, olhou para mim uma última vez, e foi nesse olhar que eu vi tudo. Vi que para ela eu era um peso, um estorvo, uma obrigação chata que atrapalhava os planos dela. Não era mais a mãe que embalou ela quando teve catapora. Não era mais a mãe que vendeu a aliança de casamento para pagar a formatura dela. Eu era só um problema descartável. Resolva sozinha, não é meu problema. Ela cuspiu essas palavras e saiu. A porta bateu com tanta força que o quadro da parede tremeu. Ouvi o salto dela descendo a escada do prédio. Tac, tac, tac. Cada vez mais distante, até sumir completamente. Fiquei ali, sozinha. O silêncio da casa era ensurdecedor. Só o tic-tac do relógio da cozinha e o barulho irregular do meu próprio coração batendo errado. Tum-tum, tum, tum-tum-tum, tum, sem ritmo, sem lógica. Cada batida doía. Fisicamente doía, como se algo dentro do peito estivesse se rasgando. Mas o que doía mais era outra coisa. Era a certeza de que minha filha tinha me abandonado. De verdade. Não era briga passageira, não era estresse. Era abandono real. Ela sabia que eu estava mal. Ela viu que eu não conseguia levantar. E mesmo assim foi para a festa. Peguei o celular com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair de novo. Desbloqueei a tela. Meus dedos gordos de 66 anos lutaram para acertar os números. A vista embaçada não ajudava. Disquei o único número que confiei naquele momento de desespero. 3 toques. 4. 5. Alô? A voz dele era grave, calma, profissional. Aquela voz que eu lembrava dos plantões noturnos de 20 anos atrás, quando trabalhávamos juntos no pronto-socorro do São Camilo. Doutor Samuel. Minha voz saiu fraca, chorosa, patética. Sou eu, Ivone. Preciso de ajuda. Houve uma pausa curta do outro lado.
Depois, o tom mudou completamente. Ficou alerta, preocupado, urgente. Ivone, o que está acontecendo? Onde você está? Casa, tatuapé, caí, coração, acelerado. Não, consigo. Levantar. Você tá sozinha? Sim. Aguenta aí. Não desliga. Eu já tô ligando pro SAMU e vou aí pessoalmente. Fica comigo na linha, Ivone. Fica comigo. Ele não desligou. Ficou falando comigo enquanto eu ouvia ele dar ordens para alguém do outro lado. Manda uma unidade pro Tatuapé, Rua Francisco Marengo. Urgente. Paciente idosa, 66 anos, possível arritmia cardíaca, caída, sozinha. Depois, voltou para mim. Ivone, respira devagar. Tenta contar comigo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Isso. De novo. Fiquei ali no chão, o celular no viva-voz ao meu lado, ouvindo a voz do Dr. Samuel me guiando pela respiração, me mantendo consciente, me impedindo de desistir. 15 minutos. 15 minutos de eternidade, olhando para o teto branco do meu apartamento, pensando se ia morrer ali, sozinha, abandonada pela própria filha. Quando finalmente ouvi a sirene da ambulância lá embaixo, comecei a chorar. Chorar de alívio, de dor, de humilhação. O porteiro abriu o prédio. Passos rápidos na escada. A porta do meu apartamento se abriu. Eu tinha deixado destrancada quando a Tatiana saiu. Dr. Samuel entrou primeiro, à frente dos paramédicos. Ele tinha 60 e tantos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, jaleco branco meio amarrotado. Quando me viu no chão, o rosto dele se fechou numa expressão que misturava preocupação profissional com raiva pessoal. Ele ajoelhou do meu lado. Ivone, eu tô aqui. Você vai ficar bem. Eu prometo. Os paramédicos mediram minha pressão. 170/10. Hipertensiva. Um deles anunciou. Colocaram o oxímetro no meu dedo. 87% de saturação. Baixa, disse o outro. Dr. Samuel pegou meu pulso. Ficou em silêncio por segundos que pareceram horas, contando mentalmente o senho franzido. Arritmia severa. Fibrilação atrial, provavelmente. Vamos levá-la agora. Eles me colocaram na maca. Senti o corpo ser erguido do chão frio. A luminária do teto passou por cima de mim enquanto me carregavam pelo corredor. Porta, escada, rua. A luz do fim de tarde bateu forte nos meus olhos. Ouvi vizinhos cochichando. O que aconteceu com a dona Ivone? Parece que é o coração. Cadê a filha dela? Cadê a filha dela? Boa pergunta. Dentro da ambulância, Dr. Samuel sentou ao meu lado. Segurou minha mão. A mão dele era quente, firme, segura. Tudo o que eu precisava naquele momento. Ivone, o que aconteceu? Como você chegou nesse estado? E foi ali, entre a sirene tocando e os solavancos da ambulância nas ruas esburacadas de São Paulo, que eu contei. Contei que tinha ligado para Tatiana. Que ela veio, me viu no chão e foi embora para uma festa. Que ela disse que eu sempre exagerava, que eu resolvia sozinha porque não era problema dela. A cada palavra que eu soltava, via o maxilar do Dr. Samuel ficando mais tenso. As mãos dele apertavam a prancheta com força. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Só o barulho da sirene e do monitor cardíaco bipando irregular ao meu lado. Então ele disse baixinho, mas com uma firmeza que me arrepiou. Ivone, isso não vai ficar assim. Antes de te contar o que aconteceu, me diga uma coisa. O que você faria no meu lugar? Me conta aqui nos comentários. Será que eu devia mesmo ir atrás de justiça contra minha própria filha? Quando acordei na UTI do Hospital São Camilo, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Aquele cheiro característico de hospital. Álcool, desinfetante, roupa lavada com produtos hospitalares, uma ponta de éter flutuando no ar. Para a maioria das pessoas, é um cheiro ruim. Para mim, que passei 30 anos da minha vida trabalhando em hospitais, era quase reconfortante. Era familiar. Era um lugar onde eu sabia que ninguém ia me abandonar. Abri os olhos devagar. A luz branca do teto queimou minha vista no começo. Pisquei algumas vezes até conseguir focar. Estava numa cama hospitalar, lençóis brancos bem esticados, grades levantadas dos dois lados. Tinha uma agulha enfiada na veia do meu braço esquerdo, conectada a um soro que pingava num ritmo constante. Toque, toque, toque.
Do outro lado, um monitor cardíaco mostrava meu batimento em linhas verdes que subiam e desciam na tela. Bip, bip, bip. Ainda irregular, mas menos caótico do que antes. Uma enfermeira jovem, de cabelo preso num rabo de cavalo apertado, entrou no quarto. Quando me viu acordada, sorriu. Dona Ivone, que bom que acordou. Como tá se sentindo? Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Ela percebeu e trouxe um copo com água e canudinho. Bebi devagar. A água gelada descendo pela garganta ardida foi uma bênção. Onde eu tô? UTI do São Camilo. A senhora deu um susto na gente. Chegou aqui em arritmia cardíaca severa, pressão nas alturas, mas está respondendo bem à medicação. O doutor Samuel está cuidando pessoalmente da senhora. Doutor Samuel. Lembrei dele na ambulância, segurando minha mão, dizendo que aquilo não ia ficar assim. Lembrei da Tatiana saindo de casa, batendo a porta, me deixando no chão. Senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com o coração físico. Era outro tipo de dor. A dor da rejeição, do abandono, da traição de quem você mais amava no mundo. Minha filha ligou? A pergunta saiu baixinho, envergonhada, porque no fundo eu já sabia a resposta. A enfermeira trocou um olhar desconfortável comigo. Não, senhora. Ninguém ligou perguntando pela senhora ainda. Ainda. Como se fosse questão de tempo. Como se a Tatiana fosse ligar a qualquer momento preocupada, desesperada, arrependida. Mas eu sabia que não ia. Ela estava na festa dela, no evento importante, fazendo networking, rindo com o Rodrigo, brindando com empresários, enquanto eu estava ali, entubada, medicada, sozinha. Fiquei 3 dias naquela UTI, 3 dias que pareceram 3 meses. O tempo passa diferente quando você está presa numa cama de hospital com nada para fazer, além de olhar para o teto e pensar. Pensar em tudo que deu errado, em todos os sinais que ignorei, em todas as vezes que a Tatiana mostrou quem ela realmente era, e eu fingi não ver porque era minha filha, meu sangue, e mãe não desiste de filho. Mas filho desiste de mãe. Aprendi isso da pior forma possível. Dr. Samuel vinha me ver 3 vezes por dia. De manhã cedo, na hora do almoço e no fim da tarde antes de ir embora. Ele checava os monitores, ajustava a medicação, media minha pressão. Mas principalmente ele conversava. Sentava na cadeirinha desconfortável do lado da cama e conversava comigo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Você lembra quando a gente pegou aquele plantão de 48 horas em 97? Ele perguntou numa dessas visitas. Aquela enchente que alagou a Zona Leste inteira. Eu sorri fraco. Lembro. Entraram 200 pacientes numa noite só. Gente com pneumonia, cortes infectados, crianças com hipotermia. A gente não sentou nem para tomar água. E você não reclamou uma vez. Nenhuma. Você era feita de aço, Ivone. Ele fez uma pausa. Ainda é. Não tô me sentindo muito de aço agora, Samuel. Ele pegou minha mão. Escuta. O que sua filha fez não tem justificativa. Não tem desculpa. Como médico, eu vi muita coisa nessa vida. Vi gente abandonar pai, mãe, avô doente. Mas ver acontecer com você me deixou com raiva. Muita raiva. Ela estava certa numa coisa, eu disse, a voz tremendo. Eu sempre fui muito em cima dela. Sempre cobrei atenção. Talvez eu tenha sido sufocante. Talvez... Para. Dr. Samuel me cortou com firmeza. Não faz isso. Não se culpa pelo que ela fez. Você ligou para sua filha pedindo ajuda médica. Ajuda real. Você não estava inventando, não estava exagerando. Você estava tendo uma crise cardíaca que poderia ter matado você. E ela escolheu uma festa. Isso não é sobre você ser sufocante. É sobre ela não ter empatia. Ele tinha razão. No fundo, eu sabia que tinha. Mas é difícil aceitar que sua própria filha, que você carregou 9 meses na barriga, que você amamentou, que você ninava de madrugada, que você ensinou a andar e a falar, que essa pessoa simplesmente não se importa se você vive ou morre. No segundo dia, a Neuza apareceu. Minha amiga da igreja, aquela que me conhece há 15 anos, desde que comecei a frequentar a comunidade do bairro. Ela entrou na UTI carregando um buquê de flores do campo. Margaridas, sempre vivas, aquelas flores simples que custam R$ 15 na floricultura da esquina, mas que valem mais do que qualquer arranjo caro. Ivone!
Ela veio correndo, os olhos já vermelhos antes mesmo de chegar perto de mim. Meu Deus, amiga, que susto! O Samuel me ligou contando o que aconteceu. Como você tá? E foi ali, olhando para o rosto preocupado da Neuza, para as flores simples que ela trouxe, para o carinho genuíno no olhar dela, que eu desmoronei. Chorei que nem uma criança. Soluços altos, catárticos, que faziam meu corpo todo tremer. A enfermeira veio correndo, achando que eu estava tendo outra crise, mas a Neuza fez sinal para ela ir embora. Ela se sentou na beira da cama, me abraçou e deixou eu chorar no ombro dela. Ela não veio, Neuza, não ligou, não mandou mensagem, nada. Eu sei, amiga, eu sei. Eu criei ela sozinha. Sozinha. Trabalhava de manhã no hospital, de tarde fazia faxina na casa da dona Marta, de noite dava plantão no posto de saúde. Tudo para ela não faltar nada. Para ela ter faculdade particular, roupa boa, curso de inglês. E quando eu precisei dela uma vez só, ela foi embora. Neuza afastou meu cabelo do rosto molhado de lágrima. Ivone, escuta o que vou te falar. Eu vi ela saindo do prédio aquele dia. Eu estava voltando da feira. Ela passou por mim na calçada, toda arrumada, salto alto, rindo ao telefone. Eu perguntei se ela não ia ficar com você, e sabe o que ela respondeu? A minha mãe tá com frescura de novo, mas eu tenho um compromisso importante. Frescura, Ivone. Ela chamou de frescura. Cada palavra da Neuza era uma facada, mas era uma facada necessária, porque eu precisava parar de me iludir. Precisava parar de achar que a Tatiana ia mudar, que ia acordar um dia arrependida, que ia voltar a ser aquela menina carinhosa que me abraçava antes de dormir e dizia: "Te amo, mãe." Aquela menina não existia mais, se é que algum dia existiu de verdade. No terceiro dia, tive alta da UTI. Fui transferida para um quarto comum, menor, mais simples, mas com janela. Adorei ter uma janela. Podia ver o céu, as nuvens passando, os prédios ao redor. Me fazia sentir menos presa, menos inválida. Foi nesse dia que o Dr. Samuel entrou no quarto com uma cara séria. Ele trazia uma prancheta debaixo do braço e uma pasta parda cheia de papéis. Sentou na cadeira e ficou me olhando por um tempo antes de falar. Ivone, preciso conversar com você sobre uma coisa delicada. Meu coração, aquele que já tinha me traído uma vez, deu um pulo. É grave? O problema no coração é grave? Não, não é sobre isso. Seu coração está respondendo bem. Com medicação e acompanhamento, você vai viver muitos anos ainda. Ele respirou fundo. É sobre o que aconteceu. Sobre sua filha. Fiz que sim com a cabeça, sem falar nada. Como médico, eu tenho obrigação ética e legal de documentar tudo o que acontece com meus pacientes, principalmente em casos de negligência familiar. Ele abriu a pasta e me mostrou alguns documentos. Eu registrei no seu prontuário tudo o que você me contou. Que você ligou para sua filha pedindo socorro. Que ela foi até sua casa, te viu no chão, em crise, e escolheu ir para uma festa. Que você teve que ligar para mim porque não tinha mais ninguém. Que chegou aqui em estado grave. Samuel, para que você fez isso? Porque isso é grave, Ivone. Muito grave. O que ela fez se chama abandono de pessoa idosa vulnerável. Está no Estatuto do Idoso, artigo 98. É contravenção penal. Pode dar de 6 meses a 3 anos de prisão. Senti o sangue gelar. Prisão? Sim. E além da questão criminal, existe a medida protetiva. Você pode pedir proteção judicial contra ela. Impedir que ela se aproxime de você sem supervisão. Obrigá-la a fazer acompanhamento psicológico. Garantir que isso nunca mais aconteça. Olhei para os papéis na mão dele sem saber o que dizer. Processar minha própria filha, colocar ela na justiça, era tão drástico, tão final, tão definitivo. Eu não tô te obrigando a nada, Dr. Samuel continuou. Mas quero que você saiba que tem esse direito. Você quase morreu, Ivone, por negligência, e negligência familiar contra idoso é crime. Não é briguinha de família, não é diferença de opinião, é crime. Ele deixou uns panfletos comigo. Informações sobre o Estatuto do Idoso, sobre medidas protetivas, sobre como denunciar. Também deixou o contato de uma advogada especializada em direito da pessoa idosa, uma tal de doutora Renata, que atendia pro bono casos de vulnerabilidade social.
Fiquei a tarde inteira olhando para aqueles papéis, lendo e relendo. Cada artigo, cada parágrafo, cada palavra. E quanto mais eu lia, mais eu percebia uma coisa. Eu tinha passado 66 anos da minha vida cuidando dos outros. Dos pacientes no hospital, da Tatiana depois que ela nasceu, da casa, das contas, de tudo. Sempre colocando todo mundo na frente, sempre me anulando. E onde isso me levou? Para uma cama de hospital, sozinha, abandonada pela pessoa que eu mais amei na vida. Talvez fosse hora de cuidar de mim, de me proteger, de me colocar em primeiro lugar pela primeira vez na vida. Peguei o telefone e disquei o número da doutora Renata. Voltei para casa 4 dias depois de dar entrada no hospital. A Neuza fez questão de ir me buscar. Ela chegou com o carro dela, um Palio velho, mas limpo, e trouxe marmitas congeladas que tinha preparado durante a semana. Você não vai ficar se preocupando com comida agora, disse enquanto empilhava as vasilhas no meu freezer. Strogonoff, frango assado com legumes, sopa de legumes, escondidinho. Comida de verdade, feita com carinho, que aquece a alma junto com o corpo. O apartamento estava do jeito que deixei. Sofá bege na mesma posição. Quadro torto na parede. Aquele que tremeu quando a Tatiana bateu a porta. Até conseguia ver o local exato no chão da sala onde fiquei caída. Uma mancha levemente mais escura no piso, onde meu suor encharcou a cerâmica. Olhei para aquele lugar e senti um arrepio. Podia ter morrido ali, sozinha, abandonada. Mas não morri. Estava viva. Medicada, mas viva. E pela primeira vez em muito tempo, estava começando a entender que viver não era só ter o coração batendo. Era ter dignidade. Era ter respeito. Era não aceitar migalhas de afeto de quem deveria te amar de verdade. Nos primeiros dias em casa, fiquei quieta. Tomava os remédios nos horários certos. 2 comprimidos de manhã, 1 à tarde, 2 à noite. Comia as marmitas da Neuza. Via televisão sem prestar atenção. Dormia muito. O corpo ainda estava se recuperando, e o médico tinha mandado repouso absoluto por 2 semanas. A Tatiana não ligou. Nenhuma vez. Eu checava o celular compulsivamente. Desbloqueava a tela a cada 5 minutos esperando ver uma notificação dela. Uma mensagem. Uma ligação perdida. Qualquer coisa. Mas nada. O silêncio dela era ensurdecedor. No 5º dia em casa, a Neuza veio me visitar de novo. Trouxe pão de queijo quentinho que tinha feito de manhã. Sentamos na mesa da cozinha tomando café com leite e ela perguntou: "Você vai fazer o que o Dr. Samuel sugeriu? Vai procurar aquela advogada?" Mexi o café devagar, vendo o açúcar dissolver no fundo da xícara. "Não sei, Neuza. É minha filha. Como eu vou processar minha própria filha? Ivone, ela te abandonou. Te deixou para morrer." A voz da Neuza era firme, sem julgamento, mas cheia de verdade. "Se fosse uma estranha na rua que fizesse isso, você acharia certo?" "Não. Então por que com sua filha é diferente? Ser família não dá carta branca para fazer maldade." Ela tinha razão. Claro que tinha. Mas ainda assim, o coração de mãe, aquele coração sentimental e idiota que insiste em amar mesmo quando não é correspondido, doía só de pensar em tomar uma atitude tão drástica. Foi naquela noite que tudo mudou. Eu estava deitada no sofá, assistindo um programa de auditório sem graça, quando o celular vibrou. Mensagem no WhatsApp. Meu coração deu um pulo. Será que era ela? Será que finalmente a Tatiana tinha se dado ao trabalho de perguntar se eu estava viva? Peguei o celular rápido demais e quase derrubei no chão. Desbloqueei. Olhei o nome do remetente. Não era Tatiana. Era Cláudia, a prima do Rodrigo, genro da Tatiana. A gente se falava pouco, só em aniversários e Natal. Mas ela sempre foi gente boa. Simpática, educada. A mensagem dela dizia: "Oi, tia Ivone, tudo bem? Fiquei sabendo que a senhora passou mal. Espero que esteja melhor. Queria te contar uma coisa, mas não sei se devo... É complicado. A senhora pode me ligar?" Franzi a testa. Complicado? Que complicado? Liguei na hora. A Cláudia atendeu no 2º toque. "Oi, tia Ivone." "Oi, filha. Que história é essa? Tá tudo bem?" Ela hesitou. Dava para ouvir ela respirando fundo do outro lado, juntando coragem. "Olha, eu não sei se devo te contar isso,
mas fiquei com peso na consciência. A senhora sempre foi tão legal comigo? Fala, Cláudia, pode falar. Eu estava no evento na semana passada, aquele que o Rodrigo e a Tatiana foram, sabe, o evento dos empresários. Ela fez uma pausa. Tia, eu vi eles lá, os dois, e... não era só networking, não. Meu estômago apertou. Como assim? Eles estavam festejando, brindando, rindo alto. O Rodrigo estava contando para as pessoas que tinham acabado de fechar um negócio grande. Um negócio de 400 mil reais. Eu ouvi, tia. Ouvi ele falando. 400 mil reais. Que negócio era esse? Rodrigo era dentista, tinha uma clínica pequena no Tatuapé. 400 mil reais era dinheiro demais para ser só da clínica. E tem mais, tia. Cláudia continuou, a voz ficando mais baixa, como se tivesse medo de alguém ouvir. Eu escutei ele falando com um cara lá, um corretor de imóveis. Eles estavam falando sobre vender uma propriedade, uma casa. Rodrigo disse que já tinha o documento assinado, que era só uma questão de transferir para outra pessoa. Meu sangue gelou. Casa. Documento assinado. Eu tinha uma casa, não aquele apartamento onde eu morava. Eu tinha uma casa antiga no Ipiranga, herança da minha mãe que morreu há 10 anos. Era uma casa simples, 2 quartos, quintal pequeno. Estava alugada fazia anos. Eu usava o dinheiro do aluguel para complementar minha aposentadoria. R$ 1.200 por mês. Não era muito, mas ajudava. Cláudia, você sabe que casa era? Não, tia. Desculpa, eu só ouvi de longe, mas achei estranho e quis te avisar. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Será que... Não, não era possível. A Tatiana não teria coragem de fazer uma coisa dessas. Não teria. Mas e se tivesse? Levantei do sofá num pulo, desobedecendo totalmente a ordem de repouso, e fui até o quarto. Abri o armário. Lá no alto, na última prateleira, tinha uma caixa de sapatos velha onde guardava documentos importantes. Peguei a caixa com dificuldade, quase caindo da banqueta. Abri. Documentos do apartamento, documentos do carro que vendi em 2010. Certidão de nascimento, certidão de casamento, já amarelada de quando casei com aquele inútil do pai da Tatiana. Certidão de divórcio. E no fundo, dentro de um envelope pardo, os documentos da casa do Ipiranga. Peguei o envelope. Estava lacrado. Guardado. Intocado. Ou pelo menos deveria estar. Abri o envelope com cuidado. Tirei os papéis. Escritura da casa. Certidão do registro de imóveis. Contrato de locação atual. E mais um documento que eu não lembrava de ter guardado ali. Uma procuração. Peguei o papel com as mãos tremendo. Li devagar. Palavra por palavra. Era uma procuração dando poderes para Tatiana administrar, vender, alugar ou fazer qualquer negócio envolvendo a casa do Ipiranga. Em meu nome. Com minha assinatura. Só que eu não lembrava de ter assinado aquilo. Olhei a data. 3 meses atrás. Junho de 2025. Junho. Tatiana tinha vindo aqui em casa em junho. Lembro vagamente. Ela trouxe uns papéis, disse que era para organizar as coisas, que era importante eu assinar porque, se acontecesse alguma coisa comigo, tudo ia ficar mais fácil para o inventário. Eu tinha assinado sem ler direito. Confiei nela. Era minha filha. Eu tinha assinado minha própria sentença de morte. Sentei na cama, o documento na mão, e comecei a juntar as peças. A Tatiana tinha a procuração. O Rodrigo falou em vender uma propriedade. 400 mil reais, mais ou menos o valor que aquela casa do Ipiranga valia no mercado atual. Eles venderam minha casa. Venderam sem me avisar, sem me consultar, usando uma procuração que eu assinei confiando nela. Peguei o celular e liguei para o Dr. Samuel. Ele atendeu na hora, preocupado. Ivone, tá tudo bem? O coração... Samuel, não é o coração. É pior. Contei tudo. A ligação da Cláudia, o documento, a procuração, a venda da casa. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que terminei de falar. Então disse, com uma calma assassina. Ivone, isso é apropriação indébita de bem de pessoa idosa. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Você precisa ir na delegacia. Agora. Agora não, Samuel. É 10 da noite. Então amanhã, primeira coisa de manhã, e antes de ir na delegacia, você liga para a doutora Renata, aquela advogada.
Ela precisa saber disso. Samuel, eu não sei se tenho força para fazer isso. Ivone. A voz dele ficou firme, paternal, mas cheia de urgência. Eles roubaram sua casa. Venderam o único bem que você tinha além do apartamento. 300, 400 mil reais que eram seus, do seu suor, da sua herança. E fizeram isso enquanto você estava no hospital quase morrendo. Você acha que eles vão parar por aí? Ele tinha razão. Se eles tiveram coragem de vender a casa, o que mais seriam capazes de fazer? O apartamento era o próximo? Minha aposentadoria? Minha conta no banco? Amanhã de manhã, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Amanhã eu vou atrás disso. Desliguei. Fiquei sentada na cama, olhando para a procuração, até a vista embaçar de lágrima. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva. Raiva pura, fervente, do tipo que queima por dentro e vira combustível. Minha filha não tinha me abandonado por descuido. Não foi negligência passageira. Foi calculado, foi planejado. Ela queria que eu morresse. Porque morta, eu não ia descobrir a venda da casa. Morta, ela ia herdar tudo que era meu sem precisar dar satisfação para ninguém. Ela me deixou para morrer de propósito. Levantei da cama. Fui até a cozinha. Peguei um copo de água. Bebi devagar, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora, São Paulo seguia vivo. Carros passando. Janelas acesas nos prédios. Gente vivendo suas vidas. E eu também ia viver a minha. Mas não como vítima. Como sobrevivente. Como lutadora. Peguei o celular de novo e escrevi uma mensagem. Não para Tatiana. Para a doutora Renata, a advogada. Doutora Renata, meu nome é Ivone. O doutor Samuel me passou seu contato. Preciso de ajuda urgente. Minha filha vendeu minha casa usando procuração fraudulenta enquanto eu estava internada. Posso ir no seu escritório amanhã? A resposta veio 5 minutos depois. Oi, Ivone. Pode vir sim. Amanhã às 9 da manhã no meu escritório. Rua da Consolação, 1245, sala 302. Traga todos os documentos que tiver. Vamos resolver isso. Sorri. Um sorriso pequeno, mas real. O primeiro sorriso genuíno desde que saí do hospital. Eles tinham mexido com a pessoa errada. A doutora. Renata era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo curto num corte reto na altura do queixo, óculos de aro grosso, blazer preto bem cortado. Seu escritório era pequeno, mas organizado, cheio de livros jurídicos nas estantes, pastas empilhadas de forma metódica, um computador com 2 telas mostrando documentos legais. Cheiro de café fresco, vindo de uma cafeteira elétrica no canto da sala. Ela me recebeu com um aperto de mão firme e me ofereceu água, café, chá. Aceitei o café. Precisava da cafeína para me manter alerta porque não tinha pregado o olho a noite inteira. Sentei na cadeira de frente para a mesa dela e coloquei todos os documentos que tinha trazido. A procuração, a escritura da casa, o contrato de locação antigo, extratos bancários dos últimos 6 meses, o relatório médico do hospital com tudo que o Dr. Samuel tinha documentado sobre o abandono. Doutora Renata pegou cada documento e leu com atenção silenciosa. Só o barulho das folhas sendo viradas, o tic-tac do relógio de parede e minha própria respiração ansiosa. Ela anotava coisas num bloquinho. Franzia a testa em alguns momentos. Balançava a cabeça em outros. Depois de 15 minutos, ela tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Dona Ivone, isso aqui é grave. Muito grave. Vamos por partes. Ela pegou a procuração. Essa procuração tem 3 meses. A senhora lembra exatamente das circunstâncias em que assinou? Lembro vagamente. Minha filha veio aqui em casa. Disse que era para facilitar as coisas caso eu ficasse doente ou morresse. Para não ter problema de inventário. Eu confiei nela e assinei. A senhora leu o documento antes de assinar? Baixei a cabeça envergonhada. Não, só assinei onde ela mandou. Doutora Renata suspirou, mas não foi um suspiro de julgamento. Era de compreensão. 90% dos casos que atendo são assim. Filho ganha confiança da mãe idosa, traz documento para facilitar e a mãe assina sem ler. É a tática clássica. Ela anotou mais alguma coisa. Essa procuração dá poderes amplos, venda, hipoteca, doação. Basicamente, sua filha podia fazer o que quisesse com a casa. E ela vendeu.
Aparentemente sim. Preciso confirmar isso no cartório de registro de imóveis. Vou solicitar uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Se a casa foi mesmo vendida, vai constar lá o nome do comprador, o valor da transação, a data. Quanto tempo demora? Uns 3 dias úteis. Ela pegou outro papel. Mas não vamos esperar de braços cruzados. Vamos fazer o seguinte. Hoje mesmo eu protocolo 3 ações. Primeira, medida protetiva de urgência para impedir que sua filha tenha acesso a qualquer outro bem seu. Segunda, investigação de apropriação indébita e estelionato contra idoso. Terceira, pedido de anulação da venda do imóvel por vício de consentimento. Vício de consentimento. Palavras bonitas para dizer que fui enganada. Tem chance de eu recuperar a casa? Doutora Renata fez uma expressão cautelosa. Depende. Se conseguirmos provar que você foi ludibriada, que sua filha usou de má fé, que você estava em situação de vulnerabilidade, especialmente considerando que você foi internada logo depois. Sim, tem chance. Não é garantido, mas tem chance boa. E ela pode ser presa? Pode. Apropriação indébita de bem de pessoa idosa e abandono de pessoa vulnerável são crimes. Somados, podem dar de 2 a 5 anos de prisão. Ela fez uma pausa. Mas sei que isso é difícil. É sua filha. Era, eu corrigi. Era minha filha. A pessoa que fez isso comigo não é mais nada meu. Doutora Renata sorriu de um jeito triste. Entendo. Vamos em frente, então? Vamos. Passei as 3 semanas seguintes numa montanha-russa emocional. Doutora Renata trabalhou rápido. Em 2 dias, a medida protetiva foi concedida. Tatiana foi notificada judicialmente que estava proibida de se aproximar de mim, de entrar no meu apartamento, de ter acesso às minhas contas bancárias. Qualquer contato teria que ser através de advogado. A certidão do imóvel chegou. Confirmou tudo. A casa tinha sido vendida, em agosto, 2 semanas antes de eu ter a crise cardíaca. Valor da transação: R$380 mil. Comprador: uma construtora chamada Ipiranga Empreendimentos Leta. O dinheiro tinha sido depositado numa conta conjunta, minha e da Tatiana, que eu nem sabia que existia. E 3 dias depois do depósito, o dinheiro foi transferido para uma conta só, no nome dela e do Rodrigo. R$380 mil. O suor de décadas de trabalho. A herança da minha mãe. Tudo sumindo em questão de dias, indo direto para os bolsos dela e do marido. Dr. Samuel veio me visitar no dia que recebi essas notícias. Me encontrou chorando na cozinha, a certidão na mão. Ele não disse nada. Só sentou do meu lado, pôs o braço em volta dos meus ombros e deixou eu chorar. Não é só o dinheiro, Samuel, solucei. É o que significa. É saber que ela planejou isso, que ela olhou para mim e viu uma oportunidade, que eu não era mãe. Era um obstáculo para ser removido. Eu sei, Ivone. Eu sei. Quando eu morresse, ninguém ia nem questionar. Ela ia herdar o apartamento, o que sobrasse na conta, tudo. E ia ficar por isso mesmo. Mas você não morreu. Você tá aqui, viva, lutando. E vai ganhar essa luta. 2 semanas depois, doutora Renata me ligou. Dona Ivone, tenho novidades. A construtora que comprou sua casa, eles estão dispostos a devolver o imóvel. Como assim? Quando souberam que a venda estava sendo contestada judicialmente por fraude contra idoso, eles não quiseram problema. Empresa grande, reputação a zelar. Eles vão devolver a casa e vão processar sua filha para reaver o dinheiro que pagaram. Basicamente, eles vão fazer o trabalho sujo por nós. Respirei fundo. Minha casa ia voltar. E tem mais, doutora Renata continuou. O Ministério Público aceitou a denúncia. Sua filha e o genro vão responder criminalmente. Já foi expedido mandado de intimação para eles prestarem depoimento. Quando? Semana que vem. Quinta-feira. Você vai precisar estar lá também para prestar seu depoimento. Quinta-feira. 7 dias. Eu ia ver a Tatiana pela primeira vez desde aquele dia que ela me deixou no chão para ir na festa. Nos 7 dias que antecederam o depoimento, eu me preparei. Fisicamente e emocionalmente. A Neuza ia comigo toda manhã na pracinha fazer caminhada leve. Meu coração estava estável, os remédios funcionando. Comia direito, dormia melhor. Estava recuperando as forças, mas principalmente eu estava me preparando mentalmente.
Ensaiava o que ia dizer. Como ia olhar para ela. Não podia fraquejar. Não podia deixar o coração de mãe falar mais alto que a necessidade de justiça. Na noite de quarta para quinta, não dormi. Fiquei mexendo no celular, olhando fotos antigas. Tatiana pequena nos meus braços. Tatiana no primeiro dia de aula. Tatiana na formatura de Capelo e Beca sorrindo. Aquele sorriso que eu achava genuíno. Será que alguma vez foi real? Ou eu fui enganada a vida inteira? Quinta-feira, 9 da manhã. Doutora Renata passou para me pegar. Fomos pro Fórum do Ipiranga. Prédio grande, antigo, cheio de gente circulando. Advogados de terno, pessoas nervosas esperando audiências, funcionários carregando pilhas de processos. Subimos pro terceiro andar. Sala de depoimentos. Doutora Renata me levou até uma salinha de espera. Eles vão chegar a qualquer momento. Quando for sua hora, eu venho te buscar. Respira. Você vai conseguir. Fiquei ali sentada numa cadeira desconfortável, vendo o relógio de parede marcar os minutos devagar. 9h15. 9h20. 9h25. Então, ouvi vozes no corredor. A voz dela. Tatiana, meu coração, aquele traidor, disparou. Não de arritmia, de emoção, de dor, de raiva. A porta da salinha estava entreaberta. Consegui ver pelo vão. Ela passou pelo corredor com o Rodrigo ao lado. Os dois de roupa social, ela com um vestido cinza, discreto, cabelo solto, ele de terno escuro, ambos com cara de poucos amigos. Ela olhava para o celular, o rosto tenso. Ele falava alguma coisa baixo que não conseguia ouvir. Eles entraram noutra sala. A porta fechou. Respirei fundo. Era agora. Dali a pouco, ia ser frente a frente. Mãe e filha. Vítima e algoz. 40 minutos depois, doutora Renata veio me buscar. Dona Ivone, é sua vez. Levantei. Alisados a calça. Peguei minha bolsa. Segui ela pelo corredor. Entramos numa sala média com uma mesa comprida no centro. De um lado, Tatiana e Rodrigo com o advogado deles. Um homem de 50 e tantos anos, gravata cara, pasta de couro. Do outro lado, 2 cadeiras vazias para mim e para a doutora Renata. Na cabeceira da mesa, a promotora, uma mulher jovem, talvez 30 anos, de óculos e expressão séria. Quando Tatiana me viu entrar, o rosto dela mudou. Ficou pálida. Os olhos arregalaram. Ela não esperava me ver ali pelo jeito. Achou que eu ia desistir, que eu não ia ter coragem de ir até o fim. Sentei na cadeira de frente para ela. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para eu ver tudo. Medo, raiva, desprezo e 0 arrependimento. A promotora começou. Bom dia a todos. Estamos aqui para ouvir os depoimentos referentes ao processo número tal, que trata de denúncia de apropriação indébita de bem de pessoa idosa e abandono de pessoa vulnerável. Vamos começar pela vítima. Dona Ivone, por favor, relate com suas palavras o que aconteceu. E eu relatei. Tudo. Desde o dia que assinei a procuração sem saber o que estava assinando. Até o dia que tive a crise, liguei para Tatiana e ela foi embora. O hospital. A descoberta da venda da casa. Os 380 mil reais sumidos. Enquanto eu falava, Tatiana ficava cada vez mais inquieta. Mexia nas mãos. Olhava para o lado. O advogado dela anotava freneticamente. Quando terminei, a promotora perguntou. A senhora tem algo a acrescentar? Tenho. Olhei diretamente para o rosto da Tatiana. Eu passei a vida inteira cuidando dela. Trabalhei 3 turnos para ela ter tudo que eu não tive. E quando precisei dela uma vez, só uma, ela me deixou para morrer. E ainda roubou tudo que era meu. Não quero desculpas, não quero choro. Quero justiça. Tatiana abriu a boca para falar, mas o advogado dela pôs a mão no braço dela, mandando calar. A promotora virou para ela. Senhora Tatiana, a senhora deseja prestar depoimento? O advogado respondeu por ela. Minha cliente vai exercer o direito de permanecer em silêncio. Claro, porque qualquer coisa que ela falasse ia incriminar ainda mais. Rodrigo também ficou em silêncio. A reunião durou mais 1 hora. A apresentação de provas, documentos, testemunhas por escrito. Dr. Samuel tinha dado depoimento por escrito sobre o abandono. Neuza também. O porteiro do prédio também. Quando acabou, a promotora disse:
Em 5 dias úteis, a decisão sobre o andamento do processo será publicada. Todos serão notificados. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa, virei para sair. Mãe, a voz da Tatiana me parou na porta. Virei devagar. Ela estava de pé, os olhos marejados. Mas eu conhecia aquelas lágrimas. Eram lágrimas estratégicas, lágrimas de quem foi pego, não de quem se arrependeu. Mãe, a gente pode conversar? Por favor? Olhei para ela por um longo momento. Depois disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Não, a gente não pode. Você perdeu esse direito quando me deixou no chão para morrer. Agora, a única conversa que vamos ter vai ser através dos advogados e na frente do juiz. Virei as costas e saí. 5 dias depois, a decisão saiu. A promotora aceitou todas as acusações. Tatiana e Rodrigo iam responder criminalmente por apropriação indébita, qualificada e abandono de pessoa idosa vulnerável. A medida protetiva foi mantida e ampliada. Eles não podiam se aproximar de mim num raio de 500 metros. A casa foi oficialmente devolvida para o meu nome. E o juiz determinou o bloqueio das contas bancárias deles, até que os R$380 mil fossem devolvidos integralmente, com correção monetária e juros. Doutora Renata me ligou com a notícia. Chorei no telefone. Mas não de tristeza, de alívio, de justiça, de dignidade recuperada. Nas semanas seguintes, acompanhei tudo de longe. Soube pela Neuza, que tinha contatos na família, que Tatiana e Rodrigo tinham entrado em pânico. Tentaram vender o carro de luxo que tinham comprado com o dinheiro da minha casa, mas o juiz bloqueou isso também. Tentaram pedir empréstimo, mas ninguém quis emprestar para a gente sendo processada criminalmente. A clínica do Rodrigo começou a perder pacientes. A notícia espalhou no bairro. Aquele dentista que roubou a sogra, as pessoas comentavam. Reputação destruída. 1 mês depois do depoimento, a doutora Renata me ligou de novo. Dona Ivone, eles querem fazer acordo. Acordo? Querem devolver todo o dinheiro, pagar uma indenização por danos morais de R$50 mil e pedir para o juiz converter a pena de prisão em serviços comunitários e acompanhamento psicológico obrigatório. E você acha que eu devo aceitar? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Dona Ivone, eu sou advogada. Posso te dizer o que é melhor juridicamente. Mas essa decisão é sua. É emocional. É pessoal. O que seu coração manda? Pensei por um longo tempo. O que meu coração mandava? Meu coração de mãe queria perdoar, esquecer, fingir que nada tinha acontecido. Mas meu coração de mulher de 66 anos que tinha aprendido do jeito mais difícil o valor da dignidade. Esse coração mandava outra coisa. Aceito o dinheiro e a indenização. Aceito os serviços comunitários, mas não quero contato. Nunca mais. A medida protetiva continua. Ela não é mais minha filha. Entendido. Vou comunicar ao juiz. O acordo foi homologado 2 semanas depois. R$380 mil voltaram para minha conta. 50 mil de indenização também. R$430 mil. Dinheiro que, ironicamente, eu nem precisava mais desesperadamente. Porque o que eu tinha ganhado naquele processo não foi financeiro. Foi dignidade. Foi respeito próprio. Foi a certeza de que eu valia alguma coisa. A casa do Ipiranga voltou para o meu nome. Decidi vender de verdade dessa vez. Mas por vontade própria, no meu tempo, para o comprador que eu escolhesse. Vendi por R$420 mil para uma família jovem que estava começando. Usei o dinheiro para reformar meu apartamento. Fazer uma viagem que sempre sonhei. Fui para Portugal, andei pelas ruas de Lisboa, comi pastel de nata, vi o oceano. Tatiana tentou me contatar algumas vezes nos meses seguintes. Cartas, mensagens através de conhecidos em comum, todas com o mesmo tom. Mãe, me perdoa. Eu errei. Não era minha intenção. O Rodrigo que me influenciou. Eu estava passando por um momento difícil. Não respondi nenhuma, porque perdão não é obrigatório. Principalmente quando a pessoa não se arrepende de verdade, só se arrepende de ter sido pega. Dr. Samuel virou um amigo constante. A gente toma café junto 2 vezes por semana. Ele me apresentou para um grupo de apoio de idosos que passaram por situações parecidas. Descobri que não estava sozinha.
Tinha dezenas, centenas de histórias como a minha. Filhos que roubaram pais, netos que enganaram avós, famílias que viraram abutres quando cheirava a herança. Mas também descobri histórias de superação, de gente que se reergueu, que recuperou a dignidade, que aprendeu a viver sem depender do amor de quem não merece ser amado. Hoje, quase um ano depois de tudo que aconteceu, eu tô bem. Meu coração tá estável. Tomo meus remédios religiosamente. Faço caminhada toda manhã. Participo da igreja. Tenho meu grupo de amigas, Neuza, Dona Maria, Dona Cleusa. A gente joga buraco toda quinta-feira. Ri, fofoca, vive. Vendo a Neuza acertar uma canastra limpa e gritar de alegria. Vendo a Dona Maria contar pela milésima vez a história de como conheceu o falecido marido. Vendo a Dona Cleusa reclamar do neto que só aparece quando precisa de dinheiro, mas dessa vez ela deu um basta e disse não. Vendo essas mulheres fortes, sobreviventes, guerreiras. E percebo que sou uma delas. Sobrevivi, venci, não deixei que me destruíssem. Às vezes, quando tô sozinha em casa à noite, olho para as fotos antigas da Tatiana e sinto uma pontada. Não vou mentir e dizer que não sinto nada. Sinto. Sinto saudade da menina que ela foi. Ou da menina que eu imaginei que ela fosse. Mas não sinto saudade da mulher que ela se tornou. Essa mulher é uma estranha. Essa mulher não tem lugar na minha vida. Aprendi que amor não é obrigação. Que família não é quem tem seu sangue, mas quem segura sua mão quando você tá caindo. Que dignidade é mais importante que qualquer relacionamento. E que, às vezes, a melhor forma de amar alguém é se afastar e deixar que eles enfrentem as consequências dos próprios atos. Tatiana cumpre serviços comunitários até hoje. 3 vezes por semana num abrigo de idosos. Irônico, não é? Ela que abandonou a própria mãe, agora é obrigada por lei a cuidar de idosos desconhecidos. Espero que cada minuto lá seja uma lição. Espero que ela olhe para cada senhora de cabelo branco e veja meu rosto. Espero que ela aprenda o que eu tive que aprender, que a vida cobra. Sempre cobra. Minha lição final, para quem está lendo ou ouvindo essa história, é simples. Não aceite migalhas de quem deveria te dar amor de verdade. Não se diminua para caber no espaço que alguém te oferece. Você vale mais, muito mais. E se a própria família te desrespeita, abandona, rouba, você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de buscar justiça. Você tem o direito de viver com dignidade. Porque, no fim das contas, o que define a gente não é quem nos ama, é como a gente se ama. É o respeito que a gente tem por si mesmo. É a coragem de dizer, não vou aceitar isso, eu mereço melhor. E eu merecia. E consegui. E você que está me ouvindo agora, se está passando por algo parecido, saiba, você também merece. Não tenha medo de lutar pela sua dignidade. Não tenha medo de se proteger. Não tenha medo de dizer não. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para mais histórias de resgate de dignidade. E clica na próxima história que está passando aí na sua tela. Porque tem muita gente que, assim como eu, decidiu não ser mais vítima.